Gente, você vai esperar Abraão colocar água ali para a gente não interromper de uma vez só, mas muito feliz de estar aqui com vocês. Sempre a gente tem que estar feliz, né? Quando a gente se reúne assim, a gente só vê a cruz ali, como aquele quadro. A gente vê só Jesus. A gente não precisa se parecer com ninguém. A gente só quer um coração igual ao dele. Um coração disposto a obedecer. Um coração que ama e que sabe que vai passar por muita coisa nesse mundo aqui, muita tranqueira. Mas a gente vai vencer porque Jesus Cristo já venceu. E Ele habita em nós. A fé que não pode morrer. Essa é a mensagem do culto de hoje. Eu creio que vai ser muito curto. E depois a gente vai para a ceia do Senhor ali. Só um ato nosso mesmo. Naquela mesa, sem microfone, sem nada. Mas vamos à palavra do dia, embora os louvores já falaram bastante aqui. A palavra é muito conhecida. A gente sabe que a Bíblia é a palavra viva, que ela traz a mensagem como Deus quer que ela seja revelada. Em João capítulo 11, eu vou contar aquela historinha de Lázaro, e na verdade eu não vou contar a história de Lázaro, vou contar a história de Maria e Marta. A fé que não pode morrer. João 11, 17 a 45. Sim, muitos versículos, mas é bom. João 11, 17 a 45. É o tipo de palavra, Isaac e igreja, que eu mais gosto de pregar. É a palavra que você lê e destrincha a Bíblia. É o que eu gosto de fazer. Eu amo esse trabalho evangelístico. João 11, 17 a 45 começa assim. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém. Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, lhe disse: o mestre está aqui e está chamando você. Cara, se eu ouvir assim, hein? Diga aí. Jesus está te chamando. Meu Deus, cara. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Tem que prestar atenção a todos os detalhes aqui. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiam-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido,
foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tire a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor, Pai, o seu nome pela tua palavra. Conduz esse culto aqui, Pai. O Senhor sabe as coisas que o Senhor me revelou ali no oculto com tanto amor, que eu consiga passar para nós, para o seu povo, com todo esse amor também. Seja louvada a tua palavra nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Hoje é dia de ceia, dia, como muitos outros, de focar em Jesus, mas um dia especial. Porque Jesus disse para toda vez que a gente fizesse esse momento, a gente lembrasse dele. E eu estou lendo a morte de outra pessoa que Jesus ressuscitou. Mas eu não vim falar de Lázaro, não. Lázaro, Isaac já pregou muito bem. E a palavra de Deus, ela é viva, sim. E eu vou falar dessas personagens que estavam ao redor. Maria, Marta, muitos judeus, muitas pessoas consolando, muitos curiosos. E aí eu coloquei uns tópicos e o primeiro é: se você precisa ver, não é fé. Perceba no versículo 21, disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso é o que eu e você muitas vezes vivemos no dia de hoje, gente. Uma fé que é preciso ver, é preciso ter algo para tocar, ter algo para sentir. Mas Hebreus capítulo 11, versículo 1, todo mundo conhece e diz: ora. É interessante que começa, Abraão, com ora. É óbvio. E fala assim: ora. É simples assim. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, ou melhor, na versão de Abraão ali, das coisas que não se vê. Se o Senhor não tivesse aqui, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Segundo Coríntios 4, 16 a 18, vai dizer assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós, ou em nós, uma glória eterna que pesa mais do que todos os sofrimentos que passamos. Aleluia! Eita glória! Gente, Paulo aqui, Jorge, não está menosprezando nossos sofrimentos. Pô, é cada barra pesada que a gente passa. É sofrimento. Jesus chorou, é sofrimento de alguém, de alguma perda, é sofrimento de morte, é sofrimento financeiro, é sofrimento porque a família não está se falando, mas ele está dizendo que isso faz parte, e isso não se compara àquilo que está sendo produzido para nós, cara, e isso é extraordinário, e isso é incomparável. Aí ele continua dizendo: assim, dessa forma, por causa disso que está acontecendo,
Olhe bem, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E a fé é a prova daquilo que não se vê. Cara, disse Marta a Jesus, eu repito, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Muitas vezes cremos que se não tiver óleo, não funciona. Muitas vezes a gente crê que se a gente não tiver no monte, não vai funcionar. Muitas vezes a gente crê que se a gente não tiver presente em alguma manifestação, não vai funcionar. Se não orarmos de madrugada, não vai funcionar. Esses sofrimentos são necessários, gente. E são necessários. E a gente crê, Abraão, que se a gente não tocar numa estátua, a fé não vai funcionar. Se o pastor não tocar na gente e orar pela gente, a nossa fé não vai funcionar. E assim estava sendo Marta. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não morreria. Cara, sabe? Ou quando a gente só é movido pela fé, quando a gente ouve testemunhos. A gente está aqui, a gente está ouvindo a palavra de Deus, mas ela não é suficiente, Rose. Enquanto a gente não for na internet, ou alguém não mostrar um testemunho de alguém que estava lá moribundo, e de repente Jesus transformou, em alguém que estava na pobreza absoluta, e Jesus botou na riqueza, e as pessoas postam aquilo, e aquilo moveu a fé delas, mas para aqueles que creem, isso não é necessário. Porque a nossa fé já está firmada naquilo que a gente não se vê. Vocês estão entendendo? O conflito na cabeça de Marta. Marta estava fazendo como muitos de nós. Se não sentirmos Jesus, não somos abençoados. Como aquele culto foi tremendo, eu senti Jesus, glória a Deus por isso. E se você não sentir Ele, o culto deixou de ser tremendo, pregando a palavra de Deus? Creia, gente, nada tem a ver com esse mistério sobre sentir Jesus. Eu vou te dizer uma coisa, na maioria das vezes, nenhum de nós vai sentir Jesus perto. Isso é mentira. Isso é a pessoa querendo ser mais espiritual. Não estou falando que a gente não vai nunca sentir. O que eu estou falando é que na maioria das vezes a gente não vai sentir Jesus perto. Na verdade, Jesus nunca prometeu que a gente ia sentir Ele perto. Mas em Mateus 28:20 o que Ele vai dizer é: e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Nós não precisamos sentir Jesus. A fé nossa é demonstrada porque a gente crê nessa promessa e a gente sabe que Ele está ali, mesmo sem sentir. Amém? Por isso, isso fortalece você. Porque muitos vão dizer que você não tem fé. Ah, você não está sentindo isso? Não, aí você vai dizer, eu é que tenho fé, porque eu não preciso senti-lo para crer que Ele está comigo, até mesmo nos meus momentos mais difíceis em minha vida, e por isso eu estou me tornando uma pessoa muito melhor. A glória dele está sendo manifestada em mim, porque eu creio no que eu não vejo. Isso é fé. E é isso que agrada a Deus. Segundo ponto, Zé, e já é uma maneira de cumprimentar você. Instabilidade de fé. É tudo sobre fé. Veja o que fala Tiago 1,6, ele vai dizer, peça, porém, está falando de sabedoria, está falando de algo pedido a Deus, ele fala assim, mas peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada
e agitada pelo vento. Você vai ver como vai ficar lindo isso aqui. Você vai perceber que a fé de Marta estava instável. Pois veja o que ela diz em seguida no versículo 22. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Marta está virando para Jesus e ela fez assim, ó, mas eu sei que Deus vai te dar tudo o que você pedir. Cara, se eu ouço isso, se Abraão vem para mim e fala essa frase, eu ia dizer, que homem de fé. Eu ia contar para todo mundo, conhece Abraão? Que cara de fé tremenda. Como é que ele vira e diz, eu sei que Deus vai te dar, Jesus, tudo aquilo que você pedir. Mas ela caiu na asneira de dizer isso para Jesus. Porque uma coisa é Abraão dizer isso para mim. Outra coisa é ele dizer para Jesus que sonda o coração e sabe que isso é da boca para fora. Vejam só. Cara, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. O problema é que Marta não falou para mim, falou para Jesus. E entenda, é impossível enganar Jesus. Olha aqui, gente. Marta respondeu, cadê? Me perdi aqui. Aqui. Não estou aqui. Sabe qual é o aprendizado disso aqui de forma bem simples? Primeiro, vocês não têm condição de me avaliar pelo que eu falo. Se o que eu falo não for seguido de ações que provam que o que eu falo é verídico. Não são pelas folhas que eu apresento, mas sim se os meus frutos caminham de acordo com as folhas que eu apresento. E o segundo aprendizado é, seja honesto com Jesus. Você não precisa querer mostrar a ele que tem uma fé inabalável. Ele só está esperando um coração quebrantado que confesse a ele que você não está crendo naquilo. E ele tem poder para mudar a sua fé. Terceiro ponto, que é mais ou menos isso que eu disse. Assuma o seu momento de fraqueza. Muitos não querem mais isso. Um pastor, meu amor, admitir um momento de fraqueza, que é isso. Disse-lhe Jesus, 23, o seu irmão vai ressuscitar. 24, Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus disse, seu irmão vai ressuscitar. Ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E a minha pergunta para vocês hoje era isso que ela queria mesmo? Diga aí, gente, pode dizer alto. Era isso que ela queria ou ela queria que o irmão ressuscitasse agora? E por que ela não admitiu isso? Isso. Olha aqui, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ou seja, Jesus foi na onda dela. Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Jesus falando no milagre agora. E ela, como Bena falou, não crendo. Vamos relembrar novamente, redundantemente, a fé dela que estava inabalável. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo que pedires. Seu irmão vai ressuscitar, eu sei que ele ressuscitará no último dia. Cadê, velho? Cadê aquela fé que Deus daria tudo o que ele pedisse? Porque ela não virou para Jesus, Jorge, e disse assim, você pode ressuscitar meu irmão agora? Porque se você pedir isso, Deus vai fazer, porque eu já disse que minha fé é nisso. Ninguém consegue enganar Jesus não, viu? Eu vou te dizer. Então, porque ela não creu que o que Jesus estava oferecendo
era para o hoje. Porque você não crê, igreja, que Deus quer fazer um milagre em você hoje. Amém. Glória a Deus. Cara, gente, Jesus está falando para você e para mim agora, que está aqui hoje, que está ali acompanhando. Eu sou Deus, o mesmo Deus, desde o infinito dos tempos. Eu ainda faço milagre. Eu ainda mudo sua situação agora. Creia e verá a glória de Deus. É simples assim. Não é um culto motivador, mas Jesus é um cara motivador. Não é um culto motivacional, mas Jesus é um cara motivacional. O problema é que fizeram tanta bagaceira com a palavra de Jesus no Evangelho da Prosperidade, com M minúsculo, que o verdadeiro parou de crer que Jesus gosta de nos abençoar. E se ele quiser abençoar agora a sua situação que parece estar morta, não diga para ele que sabe, não. Diga a ele: Senhor, eu creio e eu quero isso. Diga o que você quer, no máximo que você vai ouvir é um não. Mas se ele me mandou trazer essa palavra, ele está doido para dizer um sim. Basta nosso coração estar alinhado com o dele. Quarto ponto, eu acho que é quarto, eu me perco, tá? Maria vai entrar na jogada. Ei, eu não sei se vocês percebem isso aqui, como está doido. Olha aqui, Jesus deve ter olhado para Marta e pensado o seguinte: Marta, Marta, de novo, né? Lembrou da cena lá na casa dela e disse: Marta, Marta, está vendo a importância de você ter se sentado comigo naquele dia? Foi fazer um bocado de coisa, Marta, foi cuidar de tudo quanto é coisa na casa, foi cuidar daquilo, tinha que visitar isso, tinha que fazer aquilo, trazendo para a modernidade de hoje. Tanta coisa, só bastava uma coisa que mais importava, já que eu estava presente, era sentar para me ouvir. Vai lá chamar alguém de fé, vai lá chamar sua irmã, porque ela me ouviu. Aí vamos lá, aí Maria chega, e olha só, cara, isso aqui vai fortalecer demais a gente. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, a irmã que Jesus mandou chamar, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanharam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Jesus se perturbou no espírito com Marta, mas com quem tinha intimidade com ele. Ele chorou junto, vendo o sofrimento. Você que tem intimidade com Jesus, ele vai se perturbar no espírito quando você está sofrendo. Ele diz que ele é um advogado diante de Deus. Ele chorou com Maria, mas não com Marta. E Maria agiu igualzinho a Marta, mesmo sendo a que mais aprendeu de Jesus. Ei, ser íntimo de Jesus não te tira do sofrimento, não. Não te tira de fraquejar na fé, não. Eu e você vamos ter momentos que vamos fraquejar na fé. Aqui a gente aprende uma coisa importante, meus amados. Entenda hoje aqui de uma vez por todas. Não se cobre demais. Nós temos um corpo, nós temos um espírito, mas nós também temos uma alma. E por isso vai ter dias que a gente vai sofrer, que a gente vai chorar, que a gente vai diminuir a fé, por mais intimidade que a gente tenha com Jesus. Permita-se sofrer, permita-se chorar, permita-se até enfraquecer na fé de vez em quando. Só não se permita deixar de se prostrar ao pé daquele que pode chorar junto com você e te levantar. Quinto ponto, eu acho: sempre haverá os caçadores de milagre. É Indiana Jones e os caçadores de milagre. Quem entra na jogada agora, gente? Os caçadores de milagre, os caçadores de bênçãos. Veja o que esses religiosos, e posso dizer até egoístas, falam, que não está falando de fariseus, não. Ele falou judeus como um todo, era o povo dele, era o povo que estava lá. Olhe bem, versículo 27 vai dizer: mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse?
Esse aí que abriu os olhos do cego, não poderia servir todo mundo que tivesse mal? Aqui somos nós, egoístas, miseráveis, que usamos Deus para nos servir. Ô miserável do Maurício, tem que se arrepender todo dia e lembrar que Jesus Cristo não morreu para isso, mas para a gente herdar a salvação. Não é? Quais são as perguntas que a gente faz? Por que isso está acontecendo comigo? Por que ele ajudou aquela pessoa, mas comigo ele não ajuda? Por que Deus permite coisas ruins acontecerem? Olha, essa aqui é top. Eu faço tudo certo, eu vou ao culto, eu vou ao discipulado, eu dizimo, eu oferto, eu ajudo o povo. Por que isso está acontecendo justamente comigo, que sou tão fiel? Por que, Jesus? Você que faz tantas coisas, que abriu os cegos, não pode agora curar minha saúde, curar meu câncer, me tirar dessa dívida? E aqui está claro, gente, que Jesus não impediu Lázaro de morrer. Ei, nem sempre Jesus vai impedir que coisas assim aconteçam na nossa vida, mas ainda assim, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Criador, Ele é o nosso Senhor, e a gente entrando na fornalha e morrendo, Ele continua sendo Deus, mas Ele geralmente entra junto e nos tira vivos. Sabe o que aprendemos aqui? Se estamos buscando Jesus por interesse, somos caçadores de recompensas, vestidos de filhos. O verdadeiro filho sabe que Jesus é suficiente e que a sua graça nos basta. Amém? Quinto ou sexto, né? Sexto ponto. É bem rápida a pregação. A mania de querermos ajudar Jesus. A quem nunca aqui, gente, tentou ajudar Jesus? Eu sou o primeiro a levantar. Se eu pudesse, os dois braços e as duas pernas. A gente quer, né? A gente limita Jesus, véio, o tempo inteiro, porque a gente quer ajudar Ele. Olha que interessante. 39 e 40. Tá vendo? Eu não estou pregando sobre Lázaro. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ei, tire a pedra. Ah, Jesus, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Em espanhol fica fora, a glória de Deus. Jesus chegou para nós e disse, saia desse lugar. Mas Senhor, eu só tenho esses amigos. Meu Deus, cara. Saia desse emprego. Mas Senhor, esse emprego é meu sustento. A gente está fazendo igualzinho a Marta. Tire essa pedra. Mas Senhor, ele já cheira mal. Largue esse homem ou essa mulher. Mas Senhor, o que é que a igreja vai pensar? Tire a pedra. Mas Senhor, não pode fazer isso. Isso aí é impossível. Já tem 4 dias e não 3. 4 dias o corpo já está em putrefação, não tem mais o que fazer. Para você ou para quem disse, haja luz e tudo foi criado? Nós limitamos Jesus à nossa mente caída. Nós chegamos, Jorge, para o Criador do universo e colocamos limites. Ah, cara, a gente precisa parar de fazer isso. Eu acho que eu estou fazendo isso todo dia, preciso parar, preciso morrer mais um pouquinho a partir de hoje. Aí, gente, se vamos ter fé, tem que demonstrar. Mas como? Aí eu podia ler, ou eu podia passar o microfone para vocês, eu tenho certeza que cada um conseguiria dar um versículo de fé, mas eu amo Naum. Naum 1,7 vai dizer, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Deus estava destruindo tudo. Vou destruir todos vocês aqui,
vai cair minha ira sobre vocês, eu estou destruindo tudo porque vocês me abandonaram. Aí ele vem e para e diz assim, ó, ei, mas não se preocupe não, Rose, porque eu conheço que você confia em mim. Vai cair fogo em todo mundo, mas nem um só estalo chegará na sua cabeça, porque você confia em mim. Meu Deus, velho. Isso aqui é lindo porque, respondendo essa pergunta, confiando nele. E quem confia, crê. E quem crê, demonstra descansando. Quem confia, crê. E quem crê, descansa. Descanse, Maurício. Descanse, igreja. Porque Deus quer fazer o impossível por esses dias nas nossas vidas. E a gente aqui deve estar impedindo a ação dele. E aí Marta foi e cantou para Jesus. Marta chegou para Jesus e disse assim, remove a minha pedra, me chama pelo nome. E Jesus disse, tirem vocês, isso daí não é comigo não. Não foi. Não foi isso. Vocês é que têm que retirar essa pedra. Pois se sua ação mostrar que crê em mim, aí sim você verá a glória de Deus. Você não tem fé? Então tire a pedra. Você não tem fé? Então dê o primeiro passo. Você não tem fé? Levante o cajado. Você não tem fé? Descanse. Mas a ação é sua de remover essa pedra que está atrapalhando o seu milagre de acontecer. Essa pedra pode ser pessoas, essa pedra pode ser um emprego, essa pedra pode ser companhias, pode ser lugares que você frequenta, pode ser bebida, pode ser cigarro, pode ser o que for, mas eu não vou aguentar a abstinência, Senhor. Você está me limitando de novo? Eu te darei vida. Eu trarei o que está morto à vida, mas vocês precisam dar um passo de fé. Hoje, quem tomar e comer dessa ceia, vai compreender que está dando um passo de fé com Jesus, de deixar as coisas que não prestam para trás e caminhar para frente na companhia daquele que quer fazer uma nova aliança de sangue com a sua vida. Sétimo ponto, eu acho. Jesus não precisa mais provar nada. Mas prova. Eita! Ó mistério, Jesus não precisa mais provar nada, mas ele prova. Olha aqui que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Jesus estava fazendo um teatro, você sabe disso, né? Ele mesmo vai confessar aqui, eu estou fazendo um teatro. Olha a humildade de Jesus. Ele fala, olha para cima e diz, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Qual a prova do teatro, Jorge? Eu sabia, eu bem sei, que sempre me ouves. Mas eu disse isso assim, dessa forma, por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Jesus se fez de fraco para ganhar os fracos. O Criador do universo se fez de fraco para ganhar os fracos como nós. Jesus é demais, cara. Olha para que coisa linda. Aqui tem algo muito encorajador também, meus queridos. A gente não precisa mais ouvir a voz audível de Jesus, nem sentir ele, como eu falei no tópico 1. Ele continua intercedendo por nós diante do Pai. Creia, gente. Jesus está conosco o tempo todo, até o final dos tempos. Ele nunca vai abandonar a gente. Por quê? Porque ele prometeu. Jesus sabe o limite da sua fé, Eula. O limite da sua fé, minha querida. Jesus sabe o limite da fé de cada um aqui presente. E é por isso que eu falei que ele não precisa provar nada. Mas se você, Abraão, chegar no limite da sua fé, ele faz alguma coisa para que você volte a ter fé. Ele fala com você, ele manda um profeta, ele fala com o Pai, ele faz um milagre menor, ele te dá um sonho, ele não precisava fazer nada disso, mas ele faz porque ele te ama e ele me ama e ele sabe que vai ter um momento que a nossa fé vai fraquejar. E ele não joga isso na nossa cara, ele nos levanta. 8. O milagre é para a glória de Deus.
Deus. Não sei se vocês perceberam isso aqui. A palavra é clara, gente, quando diz que Deus não só vai nos abençoar. A palavra diz que Deus gosta de nos abençoar. Se vocês acham que isso aqui é a palavra de um pastor para motivar vocês, olha aqui, ó. Quantos aqui gostam de ser abençoados por Deus? Eu amo, velho. Olha o que ele diz, com certeza amei. 11:6 de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois, sem fé, eu amo as conjunções, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se você tem fé, você precisa crer hoje que ele quer recompensar você porque você o busca. Agora eu vou dizer o porquê não recebemos. Tiago 4:3, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres, para gastar com vocês mesmos. Vocês pedem para satisfazerem os desejos egoístas. O milagre em sua vida e na minha vida precisa exaltar o nome de Deus. O milagre não aconteceu ali para Maria e Marta dizerem assim: tá vendo só? Torceram contra? Não acreditaram? Tá aí, ó. Ressuscitou meu irmão, agora vocês que torceram contra vão estar lá na farmácia, que vai tudo ficar doente. Não é para isso. O milagre não é para nosso bel prazer. O milagre não é para nos vingarmos de ninguém. Não é para mostrar a quem só nos destruiu que Deus nos exaltou. Não. É por isso que não recebemos. Por mais que a gente diga, eu não sou assim, Deus sonda todos os nossos pensamentos e vontades. E eu te digo, tem horas que eu quero que aquela pessoa, a outra pessoa, engula o milagre que Deus vai fazer aqui no Maurício. E eu tenho que controlar essa carne miserável que quer ver os outros verem o que Deus vai fazer comigo, em vez de eu me contentar só em receber o que Ele fez e dizer, glória a Deus, o Senhor é bom, que o Senhor toque aquela pessoa, converta aquela pessoa e que ela também prospere da maneira que o Senhor me prosperou. Mas é para esses mesmos que te perseguem, Zé Pitoco, que torcem contra. Aquelas pessoas que não querem ver Deus melhorar a sua vida, é para essas pessoas mesmo. Olha o que fala a palavra. Vendo o que Jesus fizera, creram nele. Que esses seus inimigos, porque a gente não tem inimigo, os outros aqui fazem a gente inimigo. Que as pessoas que perseguem, que invejam de você, todas essas, vejam o milagre grande que Deus vai fazer nas nossas vidas. Vocês creem nisso? Amém. E quando elas vejam, creram nele. Errei até o tempo verbal, mas vocês entenderam. Acho que é 8º ou 9º. A fé que salva, que é o tema. Olha, cheguei. Finalmente. Agora sim, eu vim falar aqui da fé que não pode morrer. Vocês lembram que eu disse que nós somos alma também? Que temos direito a sofrer, a entristecer. Repare que coisa interessante que fez Marta. Marta parece que aprendeu a lição. Marta, ela estava naquele dia que Jesus entrou na casa com os 12 discípulos. Marta foi procurar fazer todas as outras coisas. E quem ficou com Jesus? Ouviu tudo, né? Mas agora a palavra diz que Maria ficou em casa. E quem correu atrás de Jesus? Ela nem esperou Jesus chegar até o sepulcro. Ela encontrou ele no caminho, muito mais adiante. Ela aprendeu que o bom era ficar do lado de Jesus. Mas Jesus sondou o coração dela e ela não cria no milagre. Aí Jesus manda chamar Maria, que aprendeu a seus pés, e ela também não creu no milagre. A história se repetiu. Mas tem uma frase aqui que saiu da boca de Marta. E essa frase mudou tudo. Essa frase impulsionou o milagre de Jesus.
Jesus conhece o nosso momento de fraqueza. A gente não precisa mentir para Ele, a gente não precisa fingir. O Espírito Santo vai sempre sondar o mais íntimo no nosso coração. Mas ouça isso aqui, meus irmãos. Isso aqui vai apacentar os nossos corações, não só hoje, mas para todo o sempre. Maria respondeu: eu sei que Ele vai ressuscitar no último dia. E depois ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que deveria vir ao mundo. Jesus disse: chega, isso me basta. Vai chamar sua irmã. Você está vendo que eu estou interpretando com os olhos bons aqui? Eu entendo, Marta. Sua fé fraquejou, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Eu ainda faço milagres hoje, Marta. Eu ressuscito pessoas hoje, Zé. Eu ressuscito sonhos hoje, Eula. Eu ressuscito até mesmo a sua fé hoje, Marta. Eu ressuscito a sua fé, Abraão. Eu ressuscito a sua fé, Alana. Eu ressuscito a sua fé, doutora. Hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa, Marta. Eu quero te dizer uma coisa, e você coloca seu nome nesse momento. O seu momento de fraqueza não te definiu, Marta. Você continua sendo minha filha amada, pois você não me negou. O que você declarou foi: olha, não importa se meu irmão ressuscitar ou não. O que importa é que eu sei que Tu és o Cristo e o Senhor me basta. E na ressurreição eu estarei com meu irmão. Eu sei que eu não estou crendo nesse milagre aqui. Eu sei que minha fé fraquejou. Mas uma fé que não fraquejou é que o Senhor é tudo para mim. Amém. Mesmo sem sua bênção, a bênção que você queria, você sabia que o mais importante na sua vida sou eu. Mesmo nesse sofrimento, você não deixou de crer que eu sou Cristo, o Filho de Deus vivo. E se você manter essa fé em mim, chá comigo, eu te ajudo no resto. E aqui, gente, só para nos fortalecer, eu vou ler um texto super rápido de alguém que pecou pior do que Marta. Olha aqui. Mateus 11, 1, 11. Vai dizer assim: depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? João, cheio do Espírito Santo desde o ventre. João ouviu a voz de Deus e viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. Estava pior que Marta. Esse aí estava duvidando de que ele era o Filho de Deus. No momento de fraqueza, no momento de sofrimento. A gente está falando de alguém cheio do Espírito Santo. E você vai permitir que o diabo te diga que você está afastado de Jesus porque você está tendo um tempo difícil? Reanime-se e peça ajuda àquele que vai te provar que ele continua ainda do teu lado. Jesus respondeu: voltem e anuncia, João, o que vocês estão ouvindo. Os cegos veem, os mancos andam, você sobe feliz, aquele que não se escandaliza por minha casa. Olha que Jesus é lindo, gente. Jesus começou a fazer vários milagres messiânicos para os caras que vieram falar de João. Aí os caras devem ter voltado lá, imagino eu, e dito assim: ei, é ele mesmo. A gente foi dizer lá, ele fez milagres lá que só o Messias poderia fazer. Ele saiu curando demônio surdo, que não tinha nem como ouvir a voz de um homem. Ele fez isso, ele fez aquilo. Fique tranquilo, João. Fortaleça nisso. Jesus é nosso Deus. Cara, aí enquanto os discípulos saíam, Jesus chega na multidão e diz assim: ó,
Não tem um maior do que João Batista. Esse cara é retado, esse cara me agrada. Se Jesus fosse julgar como a gente, hein? Olha lá, ó, cheio do Espírito Santo, agora está lá preso. Deve ser o quê? Brecha. Cheio do Espírito Santo, está duvidando até de Jesus. Caiu. Se afastou, se desviou, João. Cara, Jesus é lindo demais, gente. E aqui, meus irmãos, o que Jesus faz com aqueles que o amam. Ó, eu vou ler um versículo para vocês aqui, que está em João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também eu amarei e me revelarei para ele. Jesus se revelou de novo para João. Mesmo João tendo enfraquecido a sua fé. Nós somos fracos, nós somos miseráveis, nós somos almáticos. Mas se a gente ama Jesus de todo o coração, Ele vai olhar para a gente e vai descer a marreta de Deus. Ele vai nos corrigir. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu tinha um chefe chamado Pedro Corrêa. Está nas minhas redes sociais. Cara, ele era chefe, na verdade, de toda a América, incluindo os Estados Unidos, América Latina e tudo. E eu estava abaixo dele, numa empresa multinacional, a HP. Ele me ligava 2 horas da manhã e eu atendia. Para resolver pepino. Eu fazia tudo certo. Quando precisou de um líder global, eu disse, eu falo inglês, eu não falava uma palavra em inglês, mas eu disse que falava e consegui sair aprendendo. Igual Abraão, sair aprendendo. Cara, ele só abria a boca para me detonar. Ele me cobrava de tal maneira que você não tem noção. Um dia eu virei para ele e falei, por quê? Tanta gente, por que você pega tanto no meu pé? Porque eu sei que você é o único capaz de resolver os problemas. Aprenda isso nessa passagem com João. Jesus virou para João e disse, detonou. Ele não está crendo não? Mostra aí o que as pessoas estão fazendo. Pá! Resolveu com João na marretada que a gente tem que receber de Jesus. Mas quando ele saiu do íntimo com João, ele virou para a multidão e disse, esse cara, não há uma pessoa maior do que ele. Se você está recebendo uma disciplina de Jesus em qualquer momento, saiba que é porque ele te ama. Mas quando acabar de falar com você, ele vai virar para todos os outros e vai dizer, tá vendo, Isaac? É meu filho amado que não nega o meu nome. É isso que ele fez aqui. Só se prepara soldado simulando a zona de ataque e defesa. Vai olhar treinamento de soldado, do garra, da elite. Vai para a lama, vai passar fome, vai passar sede, vai vencer obstáculos, vai ser tratado às vezes, entre aspas, como lixo. Por quê? Porque o chefe dele não ama ele? Não, porque ele está preparando um grande soldado. Quanto mais tribulação que você está passando hoje, é porque Jesus está moldando um grande soldado de Deus. Eu vou concluir agora. Eu deixei um versículo lá de Maria para agora. Esse versículo eu vou concluir com os destruidores de sonhos. Veja o versículo 35 de João 11 que eu li, que fala assim: quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Sempre existirão pessoas querendo matar seus sonhos, amados. Seja por bem ou por maldade mesmo. Seja porque a pessoa não... Por bem não existe, né? Mas vou falar assim, seja por ingenuidade, sem querer, usada pelo diabo, não. Ou seja por maldade, porque o mundo aqui está cheio de pessoas maus. Sempre existirá destruidores de sonhos em sua vida. Mas eu vim aqui dizer para vocês nesse dia, muitos vão ficar observando sua vida,
esperando você ir para o sepulcro chorar. Mas você vai sair ressurreta, com um grande milagre nas mãos. Muitos vão ver, vão esperar você entrar chorando, mas o que eles vão ver é você sair sorrindo. Sabe por quê? Porque essa noite está longa. Seu choro está durando uma noite muito longa, mas é uma promessa, meu irmão, que a alegria vem pela manhã. Porque Deus diz essa noite, essa peleja não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Amém?